As vassouras rangiam contra o piso de pedra polida do grande salão, ecoando como sussurros acusadores na vastidão gelada. Lívia sentia o peso de seu ventre arredondado, arrastando-a para baixo a cada movimento, o ar frio mordendo sua pele exposta sob o vestido puído de empregada. Suas mãos calejadas e vermelhas do frio tremiam ao varrer os confetes prateados que ainda salpicavam o chão, resquícios da festa de Natal que havia terminado horas antes. O castelo de Eldfrost erguia-se ao seu redor como uma prisão de gelo e sombras, suas paredes altas cravejadas de estalactites que pingavam água derretida, formando poças traiçoeiras. Ela estava sozinha, como sempre, condenada a limpar o salão enquanto os nobres dormiam em suas camas aquecidas. O bebê chutou dentro dela, um lembrete cruel de sua solidão. Lívia parou por um instante, pressionando a mão na barriga, o coração apertado. Ninguém no clã humano de servos se importava com ela agora. Seu pai, o velho ferreiro, havia morrido no inverno passado, vítima de uma nevasca invocada pelos lobos. Sua mãe, fraca e amargurada, a expulsara da cabana familiar ao saber da gravidez, murmurando maldições sobre a vergonha que uma bastarda traria. E o pai da criança, um guarda-passageiro que partira para as montanhas nevadas sem olhar para trás. Lívia engoliu o nó na garganta, forçando-se a continuar. O mordomo havia sido claro. Limpe tudo antes do amanhecer, ou vai para a rua congelar como os outros intocáveis. O salão era o coração do palácio de Eldfrost, sede do reino de Voratar, uma terra de fiordes eternamente cobertos de neve e florestas de pinheiros negros onde os lobisomens reinavam supremos. Voratar era um arquipélago gelado no extremo norte, onde humanos como Lívia serviam como tributo aos Alfas, uma antiga aliança forjada em sangue, após séculos de guerras que deixaram as planícies encharcadas de vermelho. Os lobos, com sua pelagem prateada e olhos que brilhavam como luas cheias, governavam de castelos como este, erguidos sobre penhascos que desafiavam os ventos uivantes. A noite de Yule, o Natal sombrio de Voratar, celebrava o solstício com fogueiras e danças rituais. Mas para os servos, era só mais uma oportunidade de exaustão. Lívia havia passado a noite anterior carregando bandejas de hidromel e carne assada, ignorada pelos nobres que riam e uivavam sob as guirlandas de espinhos congelados. Um rangido súbito veio da porta principal, fazendo-a congelar. O ar pareceu mais pesado, carregado de um cheiro selvagem, musgo úmido, neve fresca e algo primal, como o calor de um corpo em chamas sob a pele. Lívia ergueu os olhos, o coração disparando. Ali, na entrada, estava ele, o rei lobisomem, Vorak, o alfa das garras eternas. Sua silhueta imensa bloqueava a luz fraca das tochas, o manto de peles negras caindo como asas de corvo sobre ombros largos e musculosos. Seus olhos, de um âmbar flamejante, fixaram-se nela com uma intensidade que a fez recuar contra a parede, a vassoura caindo de suas mãos trêmulas. Ele avançou devagar, os passos silenciosos como os de uma fera na caça, o chão parecendo tremer levemente sob seu peso. Lívia sentiu o ar rarear, seu corpo reagindo de forma inexplicável. O ventre contraiu-se, não de medo puro, mas de algo mais profundo, um calor que subia por sua espinha apesar do frio. Vorak era lendário em Voratar, o rei que unificara as matilhas dispersas após a grande lua sangrenta um século atrás, quando os humanos se rebelaram e foram subjugados. Diziam que sua transformação era a mais feroz, sua besta interior uma força que podia despedaçar exércitos ou proteger reinos inteiros. Mas ali, tão perto, ele não parecia um monstro distante. Era real, palpável, o calor de seu corpo cortando o gelo como uma lâmina. "Por que você sozinha?" Sua voz ecoou, grave e rouca, como o rosnar de um lobo no vento. Ele parou a poucos passos dela, alto o suficiente para que Lívia tivesse que inclinar a cabeça para encará-lo. Seus cabelos negros caíam em ondas selvagens sobre a testa, e uma cicatriz prateada cortava sua mandíbula, um lembrete de batalhas antigas. Lívia engoliu em seco,
as mãos instintivamente protegendo a barriga. Eu sou a serva designada, Majestade. Os outros, eles descansam. Sua voz saiu fraca, mas ela ergueu o queixo recusando-se a desabar. O bebê chutou novamente forte, e ela mordeu o lábio para conter um gemido. Os olhos de Vorak desceram para seu ventre, e algo mudou em sua expressão. Uma faísca de possessividade que a fez estremecer. Ele deu mais um passo, agora tão próximo que Lívia podia sentir o calor irradiando de sua pele, contrastando com o ar gélido. Seu peito largo subia e descia em respirações controladas, e ela notou a tensão em seus músculos, como se ele lutasse contra um instinto primal. Você carrega a vida, murmurou ele, a voz baixando para um tom que vibrava em seu peito, ecoando dentro dela. E eles a deixam aqui, exposta ao frio, como se não valesse nada. Lívia piscou, surpresa com a raiva em suas palavras. Ninguém nunca se importara com ela assim. Seu corpo traidor reagiu à proximidade dele. Um formigamento subiu por suas coxas, o ar entre eles carregado de uma eletricidade que a deixava tonta. Ela recuou um passo, mas suas costas encontraram a parede de pedra fria, e Vorak avançou, uma mão grande erguendo-se para apoiar-se ao lado de sua cabeça, prendendo-a sem tocá-la. O cheiro dele a envolveu inebriante, e ela sentiu as pernas fraquejarem, o coração martelando como se quisesse escapar. Essa família é minha, ele disse. Os olhos cravados nos dela, a voz um comando baixo e possessivo que ecoou pelo salão vazio. Seus lábios se curvaram em um rosnado sutil, revelando presas afiadas, mas não de ameaça, de reivindicação. Lívia sentiu um arrepio percorrer sua pele, o calor entre suas coxas crescendo apesar do medo. O que ele queria dizer? Seu bebê? Ela? O clã inteiro de servos em Eldfrost? Antes que pudesse responder, Vorak inclinou-se mais perto, seu hálito quente roçando sua orelha, enviando ondas de tremor por seu corpo. Ninguém mais a tocará, nem o frio, nem a solidão. Sua mão livre pairou sobre sua barriga, não tocando, mas perto o suficiente para que Lívia sentisse o calor como uma promessa. O salão pareceu encolher ao redor deles, o mundo reduzido àquele espaço carregado de tensão, onde o rei lobisomem a reivindicava com um olhar que prometia tanto perigo quanto salvação. Lívia fechou os olhos por um instante, o corpo inteiro vibrando com a proximidade dele, o instinto gritando para fugir e, ao mesmo tempo, para se render. Voratar, com suas neves eternas e matilhas uivantes, acabara de ganhar um novo laço de sangue, um que ela não esperava, mas que já queimava em sua veia como fogo líquido. O ar no salão de Eldfrost parecia pulsar com a respiração pesada de Vorak, cada inspiração dele ecoando como um rugido contido nas paredes de gelo. Lívia manteve os olhos fechados por mais um segundo, o corpo preso entre a pedra fria às suas costas e o calor avassalador que emanava do rei lobisomem. Seu ventre se contraía involuntariamente, não só pelo bebê que se agitava, mas por uma onda de calor que subia de suas entranhas, traçando um caminho ardente até o centro de seu ser. Ela abriu os olhos devagar, encontrando os dele, aqueles orbes âmbar que pareciam devorar a luz das tochas distantes, fixos nela com uma fome que a deixava sem fôlego. Você não pode simplesmente dizer isso, murmurou ela, a voz trêmula, mas com uma faísca de desafio que surpreendeu até a si mesma. Suas mãos ainda protegiam a barriga, os dedos frios contra a curva inchada do vestido puído. O cheiro dele, terra úmida misturada a algo metálico, como sangue fresco sob a neve, invadia seus sentidos, tornando o ar espesso, quase sufocante. Vorak não se moveu, sua mão ainda apoiada na parede ao lado de sua cabeça, o braço musculoso flexionado, de forma que o manto de peles roçava levemente o ombro dela. Ele era uma muralha viva, e Lívia sentia o calor de sua pele irradiando através da fina camada de tecido que os separava, um contraste brutal com o frio que mordia seus pés descalços. Eu sou o Alfa de Voratar, respondeu ele, a voz baixa e grave, como o trovejar distante de uma avalanche nas montanhas geladas. Seus lábios se curvaram ligeiramente, revelando o brilho sutil de presas que não ameaçavam, mas prometiam. Digo o que é meu,
e protejo o que reivindico. Seus olhos desceram novamente para o ventre dela, e Lívia sentiu um arrepio percorrer sua espinha quando ele estendeu a mão livre, os dedos pairando a milímetros de sua pele. Não tocava, mas o ar entre eles vibrou, como se uma corrente invisível os ligasse. O bebê chutou forte, e ela ofegou, o som escapando como um suspiro involuntário. Vorak congelou, seus músculos tensionando-se visivelmente sob a camisa de linho escuro, o peito largo subindo e descendo em um ritmo que ecoava o dela. Ela recuou o máximo que pôde, mas o espaço era mínimo. O corpo dele bloqueava qualquer fuga, e o calor dele a prendia como uma teia. Eu não sou sua propriedade, sussurrou Lívia, embora seu corpo atraísse. As coxas se apertaram instintivamente, um pulsar urgente crescendo entre elas, fazendo-a corar com a vergonha de sua própria reação. Como podia sentir isso? Ele era o rei dos lobos, o monstro que seu povo temia nas noites de lua cheia, e ali estava ela, tremendo não só de medo, mas de um desejo que queimava como brasa sob a neve. Vorak inclinou a cabeça, o cabelo negro caindo sobre a cicatriz em sua mandíbula, e por um instante ela viu algo além da ferocidade, uma sombra de solidão em seus olhos, como os fiordes vazios de Voratar no inverno eterno. Não propriedade, ele corrigiu, a voz suavizando para um ronronar que vibrou em seu peito, ecoando dentro dela como um chamado primal. Família, você carrega uma vida que não será desperdiçada no frio e no desprezo. Ele finalmente tocou, não nela, mas na parede, os nós dos dedos roçando acidentalmente o braço dela, enviando uma faísca de eletricidade por sua pele. Lívia mordeu o lábio inferior, contendo um gemido, o corpo inteiro formigando com a proximidade. Seus seios pesados, inchados pela gravidez, roçavam o tecido do vestido a cada respiração acelerada. E ela jurava que podia sentir o olhar dele percorrendo-a, possessivo, como se já a marcasse com os olhos. Antes que pudesse protestar, Vorak recuou um passo, o ar frio invadindo o espaço entre eles como uma punhalada. Lívia inspirou fundo, aliviada e ao mesmo tempo vazia pela ausência dele. Ele virou-se parcialmente, gesticulando para a porta com um aceno imperioso. Venha, não limpará isso sozinha. Sua ordem era inquestionável, mas havia uma gentileza relutante em seu tom, como se ele lutasse contra sua própria besta interior. Lívia hesitou, os pés pregados no chão pegajoso de confetes derretidos. O salão, com suas guirlandas de espinhos congelados penduradas nos arcos altos, parecia menor agora. As sombras dançando como testemunhas silenciosas. Voratar era um lugar de pactos antigos, onde humanos como ela eram tributos vivos para as matilhas, forjados na grande lua sangrenta, quando os lobos selaram a aliança com sangue misturado em altares de gelo, garantindo paz em troca de lealdade eterna. Mas ninguém jamais falara de proteção assim, de um alfa que via valor em uma serva grávida e abandonada. Com as pernas trêmulas, ela seguiu-o, a vassoura esquecida no chão. Vorak caminhava à frente, mas devagar o suficiente para que ela acompanhasse, seu manto roçando o ar como asas. Eles saíram do salão principal para um corredor estreito, ladeado por tapeçarias tecidas com fios de prata que retratavam uivos sob luas cheias. O frio era mais intenso ali, o vento uivante infiltrando-se pelas frestas das pedras, mas o calor do corpo dele a protegia, guiando-a como uma presença inescapável. Lívia sentiu o bebê se acalmar, como se até ele sentisse a segurança ilusória. Por quê? Perguntou ela finalmente, a voz ecoando nas paredes úmidas. Por que se importar com alguém como eu? Os servos são descartáveis. Ele parou abruptamente, virando-se para encará-la no corredor apertado. O espaço era tão reduzido que o peito dele quase tocou o dela, e Lívia recuou contra a parede oposta, o coração disparado. Vorak ergueu uma mão, os dedos longos e calejados, roçando o queixo dela para erguê-lo, forçando-a a olhar para ele. O toque era leve, mas firme, enviando um tremor por seu corpo inteiro, um calor que se espalhava do ponto de contato até suas coxas, fazendo-a apertar as mãos contra a barriga para se ancorar.
Seus olhos âmbar queimavam, e ela viu as pupilas dilatando-se, como as de um lobo farejando presas. Ou algo mais íntimo. "Por que eu vejo o que os outros ignoram?" murmurou ele, o hálito quente roçando seus lábios tão perto que ela podia sentir o gosto de hidromel e selvageria em sua respiração. Uma força que resiste ao gelo de Voratar, e porque minha matilha precisa de laços verdadeiros, não tributos vazios. Seus dedos traçaram a linha de sua mandíbula, descendo ligeiramente para o pescoço, onde o pulso dela martelava visivelmente. Lívia ofegou, o corpo arqueando-se involuntariamente para o toque. Um desejo proibido florescendo apesar do medo. Ele era ameaça e refúgio, o rei que podia destruí-la com uma palavra, mas cujos olhos prometiam calor em meio à nevasca. Vorak recuou, quebrando o momento, mas o ar entre eles crepitava ainda. "Vá para os aposentos dos servos. Eu chamarei curandeiros para você e a criança." Ele virou-se, mas parou na esquina do corredor, olhando para trás com um rosnado baixo. "E Lívia, não duvide. Essa família é minha para proteger." As palavras pairaram como uma maldição e uma bênção, enquanto ele desaparecia nas sombras, deixando-a sozinha com o eco de seu calor na pele e um anseio que ela não ousava nomear. O castelo de Eldfrost, com seus segredos enterrados sob camadas de gelo, acabara de despertar algo nela. Um fogo que rivalizava com as auroras boreais dançando no céu noturno de Voratar. Lívia seguiu o corredor escuro com passos hesitantes, o eco das palavras de Vorak ainda vibrando em seus ouvidos como um uivo distante nas neves de Voratar. O frio do castelo de Eldfrost infiltrava-se em sua pele, mas o calor residual do toque dele no queixo persistia. Uma marca invisível que a fazia tremer a cada respiração. Seus pés descalços chapinhavam nas poças de água derretida, e ela pressionou uma mão na barriga, sentindo o bebê se mexer com uma agitação que ecoava sua própria confusão. Família? Como um rei lobisomem, o alfa das garras eternas, poderia reivindicar algo tão frágil e humano como ela e sua criança não nascida. Em Voratar, os pactos eram selados em sangue e lua, não em promessas sussurradas por servos abandonados. Ao chegar aos aposentos dos servos, uma ala subterrânea do palácio onde o ar cheirava a mofo e fumaça de lareiras mal alimentadas, Lívia encontrou o aglomerado de camas estreitas e colchões de palha. O mordomo, um homem encurvado chamado Hargen, ergueu os olhos de sua prancheta de contas, as sobrancelhas franzidas em suspeita. "O que faz aqui tão cedo, garota? O salão não está limpo?" Sua voz era áspera, como cascalho sob botas, e os outros servos, meia dúzia de humanos exaustos enrolados em cobertores puídos, murmuraram entre si, olhares hostis cravados nela. Ela engoliu o orgulho, o corpo ainda formigando com o eco da proximidade de Vorak. "O rei, ele me dispensou. Disse que chamaria curandeiros." As palavras saíram baixas, mas o salão subterrâneo congelou. Hargen piscou, incrédulo, e uma mulher mais velha, Mira, a cozinheira com mãos nodosas de tanto amassar pão, soltou uma risada amarga. "O rei, falando com você? Deve ser delírio do frio, sua tola. Volte ao trabalho antes que eu mesma a expulse para a neve." Lívia recuou, o coração apertado, mas antes que pudesse responder, a porta dos aposentos rangeu com violência. 2 lobisomens entraram, sentinelas de pelagem cinzenta e olhos alertas, carregando cestos de ervas secas e frascos de óleo aquecido. "Por ordem do Alfa", anunciou o maior deles, sua voz um rosnado gutural. "A serva Lívia e sua cria serão atendidas agora." Os servos se encolheram, e Hargen empalideceu, balbuciando desculpas enquanto os guardas a guiavam para uma alcova improvisada, isolada por cortinas de linho grosseiro. Ali, uma curandeira lobisomem esperava, uma fêmea esguia chamada Sigrid, com cabelos trançados em runas prateadas e olhos que brilhavam como geada ao luar. Ela gesticulou para Lívia se deitar em uma maca acolchoada, o ar cheirando a pinho e algo terroso, como raízes recém-desenterradas. "Despe o vestido superior", ordenou Sigrid, sua voz prática, mas com uma gentileza que surpreendeu Lívia. Tremendo, ela obedeceu,
expondo a barriga arredondada à luz fraca de uma lanterna. O ar frio roçou sua pele nua, arrepiando-a, mas as mãos de Sigrid eram quentes ao pressionar ervas mornas contra sua carne, aliviando as contrações que a atormentavam desde a gravidez. Enquanto Sigrid trabalhava, murmurando encantos antigos, palavras em uma língua gutural de Voratar, invocando espíritos da neve para fortalecer o laço entre mãe e filho, Lívia sentiu uma paz relutante se instalar. Mas o alívio foi interrompido por um rugido baixo do lado de fora da cortina. Vorak. Ele irrompeu na alcova sem cerimônia, sua presença enchendo o espaço como uma tempestade se aproximando. Os olhos âmbar varreram-na de cima a baixo, demorando-se na curva exposta de sua barriga, e Lívia corou violentamente, puxando o vestido de volta para cobrir-se. Mas era tarde. O olhar dele era uma carícia tangível, enviando um calor líquido por seu corpo, concentrando-se entre suas coxas em um pulsar que a fez morder o lábio. Relatório, exigiu ele de Sigrid, mas seus olhos não deixavam Lívia. A curandeira inclinou a cabeça em submissão. A cria é forte, Alfa. Sangue humano, mas com um pulsar de vida que resiste ao gelo. Ela precisa de repouso e calor. O inverno de Voratar não perdoa os fracos. Vorak assentiu, aproximando-se da maca com passos deliberados. O ar se aqueceu instantaneamente, o cheiro primal dele, neve derretida e fúria contida, envolvendo-a como um manto. Ele se agachou ao lado dela, uma mão grande pairando sobre a dela, que ainda protegia a barriga. Não tocava, mas a proximidade era sufocante. Lívia sentiu o calor de sua palma irradiando através do ar, como se ele pudesse curá-la só com a vontade. "Você duvida de mim ainda?" perguntou ele, a voz um sussurro rouco que vibrou em seu peito, ecoando dentro dela. Seus lábios estavam perto demais, o hálito quente roçando sua têmpora, e ela virou o rosto, encontrando os olhos dele a centímetros dos seus. O corpo de Vorak era uma muralha de músculos tensos sob o manto, e quando ele se inclinou mais, o peito dele roçou levemente o braço dela, enviando faíscas por sua pele. Lívia ofegou, as coxas se apertando involuntariamente, um formigamento urgente crescendo apesar da vergonha. Como ele podia fazer isso? Ignorar as barreiras de alfa e serva, de lobo e humana, com apenas um olhar que prometia devorar e proteger ao mesmo tempo? "Eu não sei o que acreditar", confessou ela, a voz falhando enquanto suas mãos tremiam sob a dele. O bebê chutou, forte, e Vorak estendeu os dedos, tocando sua barriga pela primeira vez. Um contato leve, mas elétrico, como se sua pele absorvesse o calor dele diretamente nas veias. Ele congelou, os músculos do braço flexionando, e Lívia viu as presas se alongarem ligeiramente, um rosnado baixo escapando de sua garganta. Não de raiva, mas de algo primal, uma luta interna contra a besta que ansiava por mais. "Sinta isso", murmurou ele, os olhos escurecendo para um âmbar profundo. "Essa vida responde a mim, como você responde." O toque durou apenas um instante, mas foi o suficiente para fazer as pernas dela fraquejarem. Um calor úmido se espalhando entre suas coxas, forçando-a a arquear as costas contra a maca. Vorak recuou, o rosto tenso, como se o esforço de se conter doesse. "Descanse aqui esta noite. Amanhã você se mudará para os aposentos quentes do palácio, sob minha guarda." Ele se ergueu, mas antes de sair, inclinou-se novamente, os lábios roçando sua orelha, em um sussurro que a deixou sem ar. "Ninguém a machucará mais, Lívia, nem sua família de sangue, nem a minha matilha se ousarem." Ele partiu, deixando-a ofegante, o corpo inteiro vibrando com o eco de seu toque. Sigrid observou em silêncio, um sorriso sutil nos lábios. O alfa raramente toca. Quando o faz, é um laço que o gelo de Voratar não quebra. Lívia fechou os olhos, o coração martelando, dividida entre o medo de se render a um mundo de uivos e presas, e o anseio por aquele calor que prometia derreter as camadas de solidão em sua alma. Fora da alcova, os servos sussurravam, o castelo inteiro parecendo pulsar com um segredo recém-nascido. Um pacto que poderia mudar as neves eternas de Voratar para sempre.
Lívia acordou com o solstício filtrando-se pelas janelas altas do quarto recém-atribuído, um espaço que mais parecia um sonho roubado do palácio de Eldfrost. As paredes de pedra cinzenta eram aquecidas por tapeçarias grossas, tecidas com fios de lã de ovelhas das montanhas de Voratar, retratando matilhas correndo sob auroras boreais. Uma lareira crepitava baixinho, espalhando um calor que penetrava até seus ossos, contrastando com os aposentos frios dos servos onde passara a noite anterior. O ar cheirava a lenha queimada e ervas frescas, e sua barriga, ainda sensível do toque de Vorak, se mexia com uma calma que a surpreendia. Ela se sentou devagar na cama de penas macias, o vestido limpo e folgado que Sigrid lhe dera, roçando sua pele como uma carícia gentil. Como tudo isso era real. O rei lobisomem, com sua presença avassaladora, havia mudado sua existência em uma noite. Um toque na porta a fez congelar. Entrou uma serva lobisomem jovem, de pelagem clara e olhos cinzentos, carregando uma bandeja com pão quente, queijo derretido e uma caneca de chá de raízes que aquecia o estômago. Por ordem do Alfa, disse a serva, inclinando a cabeça antes de sair sem mais palavras. Lívia comeu devagar, o sabor rico da comida, algo que raramente provava, aquecendo-a por dentro. Mas o anseio por respostas a consumia. Por que Vorak a protegia? Em Voratar, os humanos eram tributos, não convidados em quartos quentes. Os pactos antigos, selados na grande lua sangrenta, exigiam obediência, não favoritismo. Seu povo sussurrava sobre maldições que acordavam quando alfas se aproximavam demais de humanos, laços que podiam enlouquecer ou transformar. O dia passou em uma névoa de repouso forçado, com Sigrid retornando para verificar a criança, suas mãos quentes pressionando ervas contra a barriga de Lívia. O pulsar está mais forte, murmurou a curandeira, os olhos brilhando com uma sabedoria antiga, como se respondesse ao chamado da matilha. Lívia corou, lembrando o toque de Vorak, aqueles dedos calejados sobre sua pele, o calor que se espalhara como fogo líquido, fazendo suas coxas tremerem e um pulsar urgente se instalar entre elas. Ela afastou o pensamento, mas o corpo traía, um formigamento residual a deixando inquieta na cama. Ao entardecer, quando o céu de Voratar se tingia de roxos e azuis gelados, a porta se abriu novamente. Vorak entrou, sua silhueta enchendo o umbral como uma sombra viva. Ele usava uma túnica simples de couro escuro, as mangas arremangadas, revelando antebraços marcados por cicatrizes prateadas e o manto de peles jogado sobre um ombro. Seus olhos âmbar a encontraram imediatamente, percorrendo-a da cabeça aos pés com uma intensidade que a fez se encolher contra os travesseiros. O ar no quarto se aquecido, carregado com o cheiro dele, neve fresca e algo selvagem, como o interior de uma floresta após a chuva. Lívia sentiu o coração acelerar, o ventre contraindo-se em resposta, um calor subindo por sua espinha apesar da exaustão. — Você descansa bem? Perguntou ele, a voz grave ecoando como um rosnado baixo enquanto fechava a porta atrás de si. Ele se aproximou da cama com passos deliberados, o chão de madeira rangendo levemente sob suas botas. Lívia assentiu, incapaz de falar, os olhos fixos no modo como seus músculos se moviam sob o couro. Uma força contida que a atraía e aterrorizava. Ele parou ao lado da cama, tão perto que ela podia sentir o calor irradiando de seu corpo, contrastando com o frio que vazava das janelas. Sua mão se ergueu, pairando sobre o ombro dela, e Lívia prendeu a respiração, o corpo inteiro formigando em antecipação. Não tocava, mas o ar entre eles vibrava, como se uma faísca invisível os ligasse. Sim, majestade, sussurrou ela finalmente, a voz trêmula. Seus seios pesados roçavam o tecido do vestido a cada inspiração rápida, e ela notou o olhar dele descer brevemente, uma faísca de desejo escurecendo suas pupilas. Vorak sentou-se na beira da cama, o colchão afundando sob seu peso, trazendo-o ainda mais perto. Agora suas coxas quase se tocavam, e Lívia sentiu o calor dele se espalhando para ela, um pulsar urgente crescendo entre suas pernas.
fazendo-a apertar os lençóis com as mãos. Por que isso? Por que me trazer aqui? Perguntou ela, erguendo o queixo para encará-lo, embora o desafio em sua voz fosse fraco contra a atração que a consumia. Ele inclinou a cabeça, o cabelo negro caindo sobre a cicatriz em sua mandíbula, e por um instante, Lívia viu a vulnerabilidade em seus olhos. Uma rachadura na armadura do Alfa. Porque o gelo de Voratar leva o que é fraco, mas você resiste. E a criança? Ela carrega um eco do meu sangue antigo, mesmo sendo humana. Suas palavras a chocaram, e antes que pudesse questionar, ele estendeu a mão, tocando sua barriga novamente. Desta vez, o contato foi mais firme, a palma larga e quente pressionando através do vestido, e Lívia ofegou, o corpo arqueando-se involuntariamente para o toque. O bebê chutou forte, como se respondesse, e Vorak rosnou baixo, os músculos de seu braço tensionando-se enquanto ele lutava para se conter. Seus lábios se aproximaram da orelha dela, o hálito quente roçando a pele sensível de seu pescoço, enviando ondas de tremor por sua espinha. Sinta o laço, não é maldição, Lívia. É o que Voratar precisa para sobreviver. Ela tremeu, as coxas se apertando enquanto um calor úmido se espalhava, o desejo a deixando tonta. O peito dele roçava levemente o braço dela, o contorno firme de seus músculos pressionando contra sua pele, e Lívia mordeu o lábio para conter um suspiro, o corpo inteiro vibrando com a proximidade. Vorak era ameaça e salvação, sua força uma prisão que ela ansiava abraçar. E se eu recusar? Murmurou ela, mas sua voz saiu como um sussurro rouco, traída pelo modo como seu corpo se inclinava para ele. Seus dedos traçaram um círculo lento sobre a barriga dela, descendo ligeiramente para a curva de seu quadril, parando ali como uma promessa interrompida. O toque era elétrico, fazendo suas pernas fraquejarem, um gemido contido escapando de sua garganta. Vorak congelou, os olhos escurecendo para um âmbar profundo, as presas se alongando sutilmente. Então o gelo a levará de volta, respondeu ele, a voz um ronronar possessivo que vibrou em seu peito, ecoando dentro dela. Mas seu corpo sabe a verdade. Ele responde a mim como a lua chama a maré. Ele recuou devagar, quebrando o contato, mas o ar entre eles crepitava ainda, carregado de tensão não resolvida. Vorak se ergueu, o manto caindo como asas sobre seus ombros largos. Esta noite, jante com a matilha. Eles precisam vê-la como minha escolhida. Suas palavras eram uma ordem, mas havia uma suavidade relutante, como se ele temesse a reação dos seus. Lívia assentiu, o coração martelando, dividida entre o medo do que viria e o anseio pelo calor dele que persistia em sua pele. Enquanto ele saía, o quarto pareceu esvaziar-se, deixando-a sozinha com o eco de seu toque e o pulsar insistente em seu corpo. Fora das paredes de Eldfrost, os ventos de Voratar uivavam, carregando sussurros de matilhas inquietas. O laço que Vorak tecia era perigoso, um fio de sangue e desejo que poderia uni-los ou destruí-los nas neves eternas. Lívia pressionou a mão onde ele tocara, sentindo o calor residual, e pela primeira vez, o frio do reino pareceu menos opressivo, substituído por um fogo que ameaçava consumi-la por inteiro. O salão de banquetes de Eldfrost pulsava com o rugido das vozes da matilha, um coro gutural que ecoava pelas vigas altas cravejadas de cristais de gelo, refletindo as chamas das lareiras como estrelas caídas. Lívia entrou hesitante, guiada por Sigrid, cujo braço oferecia um apoio firme mas distante. O ar estava carregado de cheiros intensos, carne assada em espetos, hidromel fermentado e o odor primal dos lobisomens, uma mistura de peles aquecidas e terra úmida que a fez encolher os ombros. Seu vestido novo, de lã cinzenta bordada com runas prateadas, roçava sua barriga proeminente, um lembrete constante de sua vulnerabilidade em meio àqueles predadores reunidos. Os olhos de dezenas de alfas e betas se voltaram para ela, brilhando como luas fragmentadas, e um silêncio tenso caiu, quebrado apenas pelo crepitar do fogo. Vorak já estava à cabeceira da longa mesa de carvalho escuro, esculpida com garras e uivos entalhados, sua silhueta imponente destacando-se contra o trono de ossos de alce congelados.
Ele ergueu o queixo ao vê-la, os olhos âmbar fixando-se nela, com uma possessividade que a fez parar, o coração disparando como um coelho encurralado. "Sente-se ao meu lado", ordenou ele, a voz cortando o ar como uma garra, ecoando autoridade inquestionável. Sigrid a empurrou gentilmente para a frente e Lívia avançou, as pernas trêmulas, roçando a bainha do vestido. A matilha murmurou, rosnados baixos de desaprovação, olhares que a despiam como uma intrusa em território sagrado. Em Voratar, humanos não jantavam com lobos, eram tributos, não iguais. Ela se sentou na cadeira ao lado dele, o assento alto forçando-a a inclinar-se ligeiramente para a mesa, e o calor do corpo de Vorak a invadiu imediatamente, como uma onda de fogo em meio à nevasca. Seus ombros quase se tocavam, e Lívia sentiu o roçar sutil de sua túnica contra o braço dela, enviando um arrepio por sua espinha que se instalou como um pulsar urgente entre suas coxas. Ele não olhava para ela diretamente, mas sua presença era uma pressão constante, o peito largo subindo e descendo em respirações controladas que ecoavam as dela. "Comam", anunciou Vorak à matilha, erguendo uma taça de chifre, e o banquete recomeçou com um clamor de talheres e risadas forçadas. Pratos foram passados, fatias suculentas de veado fumegante, pães negros de centeio e frutas congeladas que derretiam na boca como neve doce. Lívia comeu devagar, as mãos tremendo ao manusear o garfo, consciente de cada olhar que a fuzilava. Um beta corpulento, com pelagem escura e cicatrizes cruzando o rosto, inclinou-se para a frente do outro lado da mesa. Um tributo humano à mesa do Alfa, isso viola os pactos da lua sangrenta majestade. Seu ventre inchado não pertence aqui. Seus olhos se demoraram em sua barriga, cheios de desprezo, e Lívia encolheu-se, o estômago revirando não só pelo enjoo da gravidez, mas pela humilhação que queimava em seu peito. Ela era a bastarda abandonada, a serva que limpava confetes enquanto eles uivavam em festas. Vorak rosnou baixo, um som que vibrou pela mesa inteira, fazendo taças tilintarem. Sua mão grande desceu sob a mesa, encontrando a coxa dela através do vestido. Um toque firme, possessivo, os dedos apertando o músculo tenso com força suficiente para ancorá-la, mas não para machucar. O calor de sua palma irradiou pela fina lã, espalhando-se como lava por sua perna, e Lívia ofegou baixinho, as coxas se apertando instintivamente ao redor da mão dele. O contato era elétrico, um lembrete de sua reivindicação, e ela sentiu um calor úmido crescer entre as pernas, traindo-a em meio à tensão. "Ela é minha família", declarou Vorak, a voz um trovão contido, os olhos âmbar flamejando para o beta. "A criança carrega o eco de nosso sangue antigo. Desafie isso, e enfrentará minhas garras." O beta recuou, mas o dano estava feito. Sussurros se espalharam pela matilha, sobre maldições despertas, sobre como um laço com uma humana enfraqueceria o Alfa, expondo Voratar às neves traiçoeiras que engoliam fiordes inteiros. Lívia sentiu as lágrimas arderem em seus olhos, o peso da rejeição familiar se misturando ao desprezo dos lobos. Sua mãe a expulsara, o pai da criança fugira, e agora até esses monstros a viam como uma fraqueza. Mas o toque de Vorak persistia, os dedos traçando um círculo sutil na coxa dela, subindo ligeiramente para a curva interna, parando ali como uma promessa interrompida. O gesto a deixava tonta, o corpo arqueando-se involuntariamente para ele, um gemido contido morrendo em sua garganta, enquanto o pulsar se intensificava, fazendo suas pernas tremerem contra as dele. Ele se inclinou para ela então, os lábios roçando sua orelha em um sussurro que só ela ouviu, o hálito quente enviando ondas de tremor por seu pescoço. "Não tema, eu os quebrarei por você." Seu peito pressionou levemente contra o ombro dela, o contorno firme de seus músculos moldando-se ao dela através das roupas, e Lívia fechou os olhos por um instante, o mundo reduzindo-se àquele calor avassalador. O cheiro dele, musgo e fúria primal, a envolvia, e ela sentiu o bebê chutar forte, como se respondesse ao laço que os unia. Vorak rosnou de novo, desta vez para a matilha inteira, erguendo-se com uma graça feroz.
Esta é a nova era de Voratar. Tributos não mais como escravos, mas como sangue misturado. Quem discorda que uive agora. Um beta mais jovem, com olhos prateados e pelagem manchada, levantou-se, rosnando abertamente. Você enlouquece, Alfa. Uma humana grávida de bastardo? Isso atrairá as sombras das neves antigas. O salão explodiu em caos, uivos e patas batendo na mesa, o ar carregado de tensão que cheirava a sangue iminente. Vorak avançou, mas antes que pudesse atacar, Lívia se ergueu, a mão instintivamente tocando o braço dele. O contato a queimou, sua palma contra a pele exposta de seu antebraço, e ele congelou, virando-se para ela com olhos escuros de desejo contido. Basta, disse ela, a voz surpreendentemente firme, embora o corpo tremesse com o eco do toque. Eu não sou fraqueza. Essa criança unirá o que o gelo separa. O silêncio caiu como uma avalanche. Vorak a olhou, as presas se retraindo ligeiramente, e por um instante ela viu a besta nele ceder. Não a matilha, mas a ela. Sua mão cobriu a dela, apertando com uma força que a ancorava, o calor se espalhando por seu braço até o centro de seu ser, fazendo-a corar com o pulsar insistente entre as coxas. A matilha observava, dividida, mas o Alfa assentiu, puxando-a para mais perto, o corpo dele uma barreira protetora. Vejam o que ela desperta em mim, murmurou ele, alto o suficiente para todos. Força, não loucura. O banquete terminou em murmúrios inquietos, mas o laço se fortalecera, um fio de sangue e desejo tecendo-se nas tapeçarias de Voratar. Vorak a escoltou de volta ao quarto, sua mão na base de sua espinha, guiando-a pelos corredores frios com uma pressão que a fazia tropeçar de leve, o corpo colando ao dele em busca de mais calor. No umbral da porta, ele parou, os lábios a centímetros dos dela, o hálito roçando sua boca em uma quase beijada que a deixou ofegante. Você me desafia e me salva, Lívia, sussurrou, os dedos traçando sua mandíbula antes de recuar. Amanhã, o conselho decidirá, mas esta noite, saiba que eu queimo por você. Ele partiu, deixando-a sozinha com o fogo em suas veias, o corpo vibrando com o que não fora dito. Fora das muralhas de Eldfrost, os ventos uivavam promessas de julgamento, mas dentro dela, o laço com Vorak crescia. Uma chama que derretia o gelo eterno de Voratar, ou a consumiria antes. O salão do conselho de Eldfrost ecoava com os rosnados da matilha reunida. Um círculo de alfas e betas, cujos olhos âmbar e prateados perfuravam a penumbra como lâminas afiadas. Lívia estava no centro, de pé sobre o piso de gelo polido que refletia as chamas tremeluzentes das tochas, o vestido cinzento colando à sua pele suada apesar do frio cortante. Seu ventre pesava como uma âncora, o bebê se agitando inquieto, como se sentisse a tempestade que se formava. Vorak a posicionara ali, sua mão ainda na base de sua espinha, um toque possessivo que a ancorava e incendiava ao mesmo tempo. O calor de sua palma irradiava através da lã, espalhando-se por sua curva lombar em ondas que faziam suas coxas tremerem, um pulsar urgente crescendo entre elas, apesar do medo que apertava seu peito. O beta mais velho, Thorn, com pelagem grisalha e cicatrizes que cruzavam seu focinho como mapas de batalhas antigas, ergueu-se do círculo de pedras entalhadas com runas lunares. Alfa Vorak, os pactos da grande lua sangrenta não permitem laços com humanos. Essa serva e sua cria bastarda enfraquecerão Voratar. As neves antigas sussurram de maldições, sangue misturado que desperta as sombras dos fiordes engolidos. Seus olhos se fixaram em Lívia, cheios de desprezo, e ela recuou instintivamente, o corpo colando mais ao de Vorak. O peito largo dele pressionou contra suas costas. Uma muralha de músculos tensos que a prendia, o contorno firme de seu torso moldando-se ao dela através das roupas. O ar entre eles vibrou, e ela sentiu o ritmo acelerado de seu coração ecoando no dela. Um calor que subia por sua espinha e se instalava como fogo líquido em seu centro. Vorak rosnou, um som gutural que fez o salão tremer, as presas se alongando em sua mandíbula cicatrizada.
Sua mão apertou a dela, entrelaçando os dedos com uma força que a fez ofegar, os nós calejados pressionando sua palma em uma reivindicação silenciosa. Vocês falam de maldições, mas ignoram o laço que sinto. Essa criança pulsa com o eco de nosso sangue ancestral. Um tributo vivo, não morto. Ele a puxou mais para si, o braço envolvendo sua cintura arredondada, a palma larga descansando sobre sua barriga. O toque era elétrico, penetrando o tecido como se ele pudesse alcançar o bebê diretamente, e Lívia mordeu o lábio para conter um suspiro, as pernas fraquejando enquanto um formigamento quente se espalhava por suas coxas, fazendo-a arquear-se contra ele. O cheiro primal dele, neve derretida e fúria contida, a envolveu tornando o ar espesso, e ela sentiu o corpo dele reagir, os músculos de seu abdômen tensionando-se contra suas costas, uma rigidez sutil que a deixava sem fôlego. Thorne avançou um passo, as garras se estendendo, mas Sigrid, a curandeira, interveio, erguendo-se com uma graça felina. Eu vi o pulsar da cria. Não é fraqueza, é ponte. Os espíritos da neve a reconhecem, Alfa. Rejeitá-la trará a verdadeira maldição, o gelo que engole matilhas isoladas. Murmúrios se espalharam pelo círculo, alguns rosnados de concordância, misturando-se ao desafio. Lívia sentiu o pânico subir. Memórias de sua mãe a expulsando da cabana, do pai da criança fugindo para as montanhas, da solidão que a forçara a varrer confete sozinha na noite de Yule. Mas ali, pressionada contra Vorak, o medo se misturava a um anseio profundo, por aceitação, por um calor que derretesse as camadas de rejeição em sua alma. Vorak inclinou a cabeça, os lábios roçando a orelha dela em um sussurro que só ela ouviu, o hálito quente enviando ondas de tremor por seu pescoço. Fale por nós, Lívia. Mostre a eles o fogo que você acende em mim. Seu peito subiu e desceu contra as costas dela, o contorno de seus músculos pressionando com mais força, e ela sentiu a rigidez de seu corpo alinhando-se ao dela. Uma tensão primal que a fez corar, o calor entre suas coxas crescendo em um pulsar insistente. Com as pernas trêmulas, ela ergueu o queixo, a voz saindo firme apesar do tremor. Eu não sou bastarda para ser descartada. Essa criança une o que o gelo separa, humanos e lobos, solidão e matilha. Rejeitem-nos, e Voratar congelará em preconceitos antigos. O salão silenciou, os olhos da matilha fixos nela, e então um uivo solitário ecoou, não de raiva, mas de aceitação, vindo de um beta jovem que se ajoelhara. Thorne hesitou, sua pelagem eriçando-se, mas Vorak avançou puxando Lívia consigo, o braço ao redor de sua cintura como uma âncora. O conselho decide agora. Quem desafia o laço? Ninguém se moveu. O beta grisalho baixou a cabeça, murmurando submissão, e o círculo se dissolveu em uivos de unidade, o ar pulsando com uma energia nova, como o derretimento das neves sob o solstício. Horas depois, nos aposentos privados de Vorak, no topo das torres de Eldfrost, o mundo se reduziu a eles dois. A lareira rugia, lançando sombras dançantes nas paredes de pedra aquecida, e o vento uivante de Voratar batia nas janelas embaçadas. Lívia estava deitada na cama ampla, coberta por peles macias, mas o frio da gravidez a fazia tremer. Vorak se aproximou, despindo o manto e a túnica com movimentos deliberados, revelando o torso marcado por cicatrizes prateadas, que contavam histórias de batalhas e solidão. Ele se deitou ao lado dela, o corpo imenso moldando-se ao seu, o calor dele a envolvendo como um casulo. Sua mão deslizou para sua barriga, tocando com reverência, e o bebê chutou em resposta, forte e vivo. Você nos salvou, murmurou ele, os lábios roçando sua têmpora, descendo para o pescoço em uma trilha de beijos quentes que a fizeram arquear-se. O peito dele pressionou contra seus seios pesados, o contorno rígido de seu corpo alinhando-se ao dela, e Lívia ofegou, as mãos subindo para enredar-se em seus cabelos negros. O toque era fogo, espalhando-se por sua pele em ondas que faziam suas coxas se apertarem ao redor da perna dele, um pulsar urgente crescendo, enquanto ele murmurava contra sua pele.
Eu queimo por você desde o salão de Yuli. Essa família é nossa. Você, eu, a cria. Seus dedos traçaram a curva de seu quadril, subindo para a linha de sua coluna, parando em uma carícia que prometia tudo sem pressa, o corpo dele tremendo com o controle feroz de sua besta. Lívia virou o rosto, encontrando os lábios dele em um beijo profundo, faminto, as línguas dançando em um ritmo que ecoava o pulsar de seus corações. O calor se espalhou, um gemido escapando de sua garganta enquanto ele a puxava mais perto, os corpos entrelaçados em uma dança de desejo e cura. O trauma de rejeição se dissolveu no abraço dele. Ameaça e refúgio, o alfa que a reivindicara como igual. Meses depois, quando o bebê nasceu sob a aurora boreal, um menino de olhos âmbar e pelagem sutil, Voratar mudou. Os pactos se refizeram em sangue misturado, matilhas e humanos unidos em fiordes derretidos pelo novo laço. Lívia, ao lado de Vorak, encontrou o pertencimento que ansiara. O fogo deles derretendo o gelo eterno em uma era de calor e aceitação.